Saúde em Dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital e Drom. Olá amigos, está começando mais um Saúde em Dia. Hoje venho conversar sobre um tema que eu coloco como um problema mundial, que é o coronavírus. Coronavírus, eu já há mais de 1 ano e meio, junto com a TV, venho fazendo incursões semanais para discussão de conteúdo, esclarecimento, combate a fake news e tentar levar a você aí em casa informação com fonte segura e tirar dúvidas. Eu acho que se a gente for fazer um paralelo aí, né? A cada 100 anos a humanidade vem passando por ciclos ligados a pandemias com impacto devastador, quantos mortos, né? Agora falando dessa pandemia atual do Covid-19, que o Brasil, a gente tem um número aí, mais de 500 mil mortos desde o início da pandemia no Brasil. O vírus é um vírus, o coronavírus é um vírus extremamente mutante. O que significa isso? É um vírus que ele tem uma capacidade de mudar o código genético dele, ter essas variações genéticas de uma forma bem rápida. Para vocês terem uma ideia, descritos no mundo hoje mais de 800 tipos de vírus do corona com essas mutações. Existem as mutações mais conhecidas, que se tornam as mais impactantes, que elas acabam gerando impactos locais aí, com números elevados de internação, casos graves de UTI e óbitos. Um ponto que eu queria deixar assim, bem claro nessa matéria é a questão das vacinas. O Brasil é um país que é referência mundial na campanha de vacinação. Então, se tem uma coisa que funciona e funciona muito bem aqui no Brasil, o Sistema Único de Saúde, que tem acesso a todos os brasileiros, o Sistema Universal, é o nosso trabalho e campanha de vacinação. O que vem acontecendo agora nessa pandemia, eu como médico nunca tinha imaginado viver ou presenciar. O que seria essa discussão em relação à eficácia, qualidade, se a vacina é boa, se tem que vacinar, se não tem que vacinar. É um tema complexo para o médico, é um tema complexo para o pessoal da área de saúde, que estuda, que se atualiza, que vê números, lê publicações em revistas de alto impacto. O que eu estou querendo dizer? Que o não médico, o que não tem um conhecimento tão a fundo desses termos específicos ligados à vacinação, ele não tem tantos elementos para expor ou colocar uma opinião, uma argumentação que seja algo concreto e definitivo sobre o tema. Hoje, as 4 vacinas que a gente tem aqui no Brasil são vacinas boas. O que significa boas? São vacinas que vão
te deixar extremamente seguro das formas graves do Covid-19. Então a função da vacina, que ela cumpre uma função bem interessante, é essa prevenção de que se você venha ter o Covid-19, mesmo vacinado, que isso é possível, tá? Isso é uma coisa que as pessoas confundem muito. Ah, se eu fiz a vacina, então eu não vou ter a doença. Não, negativo. Isso não está escrito em nenhum estudo de fase 3 que as vacinas foram submetidas e os resultados são públicos, estão aí para todo mundo analisar e discutir. Não foi dito isso. O que é interessante? É interessante essa prevenção para a gente não evoluir para as formas graves. A grande maioria das pessoas vão ter formas leves, que não vão nem precisar de internação hospitalar. Isso já vai ajudar muito essa avalanche de casos que necessitam internação hospitalar, leitos de UTI, às vezes, e uma parcela de pessoas que vão evoluir para óbito. Dito isto, eu gostaria de fazer um paralelo com o momento atual que a gente está passando. Por que a gente, nessas últimas 5 semanas, os números vêm caindo constantemente? Eles vêm caindo constantemente por causa da vacinação que está sendo realizada no território nacional. Então, se você acredita em fontes seguras, acredita em médicos, acredita em cientistas, acredita na Organização Mundial de Saúde, na grande maioria das sociedades médicas, é isso que está sendo compartilhado. Quanto mais pessoas estão recebendo a vacina, a gente fala hoje no Brasil de uma média de 18% de pessoas com as 2 doses completas. Uma dose só, a gente está falando de 42% aproximadamente. Então a gente já está começando a perceber o impacto na redução de internação hospitalar, casos de UTI, número de casos novos, número de óbitos, e as pessoas que acabam tendo o Covid, mesmo com a vacinação, a forma mais leve, a grande maioria. Então, eu venho aqui compartilhar esse programa com vocês, expor a minha opinião, dividir opiniões que a gente tem aí de grandes órgãos, para que talvez quem está na dúvida de vacinar, não vacinar, a questão das 2 doses é muito importante. Não adianta você faz a primeira dose e não vai comparecer no dia do chamado para a sua segunda dose. Por quê? Porque a sua imunidade ela vai ficar adequada com a segunda dose. Só tem uma vacina que é dose única. Se for o caso dessa, aí ok, você faz essa com a dose única, você não precisa repetir a segunda dose. Porém, a grande maioria, 2 doses. E vocês que querem discutir eficácia de vacina, eu peço encarecidamente, as vacinas que estão sendo distribuídas são vacinas boas, de boa qualidade, com estudos que estão provando isso. Então, existem estudos que foram publicados em revistas de alto impacto médico. Espero ter compartilhado informações importantes. Você que está em dúvida, você que não compareceu na segunda dose da vacina, repense. Isso é um ato de amor para você, para sua família, para a comunidade que você vive. Por quê? Somente com a vacinação que a gente vai vencer e está vencendo a pandemia. O programa fica por aqui hoje. Espero ter levado informações importantes. Lembrando dos nossos canais YouTube, Facebook, Instagram, conteúdo em áudio aí no podcast. Você pode compartilhar com amigos, familiares e não ficar de fora de nenhuma das dicas que a gente compartilha aqui.
O programa fica por aqui e a gente se vê num futuro programa. Tchau!